Não acho que o Estado deva emitir dinheiro, ou pelo menos não acho que seja bom que os Estados emitam dinheiro, no sentido que eu gostaria de construir um mundo onde a tecnologia permita que isso não seja mais como é feito. Em geral, se olharmos para os últimos 150 anos, a maioria dos desafios relacionados com o dinheiro foram resolvidos com cada vez mais centralização. Mas, claro, isso acontece às custas da corrupção. E as desvantagens da centralização que separa as instituições são muito difíceis. Basicamente, o poder se une, então alguém com todo o poder tem que concordar em abrir mão de parte dele. Portanto, criar coisas como um judiciário independente ou um banco central independente é realmente muito difícil de fazer. Então, eu acho que isso remonta à citação de Hayek, que diz que você tem que introduzir algo que seja simplesmente imparável ou quase imparável. E até agora, a melhor resposta que vi para isso é Bitcoin. Porque se a China tiver problemas para proibir alguma coisa, ela é poderosa. Portanto, a China proibiu a mineração de Bitcoin e Bitcoin várias vezes. Ainda é a segunda maior jurisdição mineira do mundo. Mesmo que seja menos do que costumava ser, as pessoas ainda usam Bitcoin. Isso o que é, você sabe, isso é poderoso? Um colapso total sobre uma montanha de dívidas não é apenas uma possibilidade, é uma certeza matemática. O nosso sistema financeiro atual apresenta falhas de muitas maneiras. Os bancos centrais são uma porta de entrada para a corrupção, a inflação e, pior de tudo, para a pobreza. É por isso que Lyn Alden defende uma mudança em direção à descentralização e acredita que o Bitcoin é a melhor maneira de atingir este objetivo. Na sua recente entrevista, Lyn explica porque é que a centralização e os atuais algoritmos dos sistemas monetários são problemáticos e porque é que a descentralização, particularmente através do Bitcoin, pode salvar o futuro das economias em todo o mundo. Não deixe de assistir até ao final do vídeo, onde Lyn Alden dá um exemplo de quão poderoso o Bitcoin pode ser. Além disso, pessoal, se vocês quiserem se manter atualizados sobre o mundo cripto, eu faço vídeos todos os dias aqui no canal que cobrem todas as previsões e todas as novidades deste nicho. Para isso, não se esqueça, esmaga o botão de curtir, subscreva o canal ativando o sininho com todas as notificações. Agora aqui está Lyn Alden com a sua perspectiva perspicaz em relação ao Bitcoin numa escala macro. Vamos lá ver se o Bitcoin vai melhorar. Não acho que o Estado deva emitir dinheiro, ou pelo menos não acho que seja bom que os Estados emitam dinheiro, no sentido de que eu gostaria de construir um mundo onde a tecnologia permita que isso não exista mais como é feito. A maneira como eu descreveria isso é que desde o início da era do telégrafo, quando as pessoas precisavam de dinheiro mais rápido, foi uma consequência natural que ele se unisse e então os governos simplesmente o retirassem dos bancos. Basicamente, existia uma tendência natural à centralização. Então eu queria que a tecnologia facilitasse incentivos para a mudança, evitando essa centralização. Acho que Hayek explicou bem, através de métodos sutis e indiretos, ao introduzir uma nova forma de dinheiro que não pode ser bloqueada. Olhando os últimos 150 anos, a maioria dos problemas monetários foi resolvida com mais centralização. Mas, evidentemente, isso acarreta o custo da corrupção e as desvantagens advindas da centralização. A descentralização tem um custo, mas traz benefícios. E nessa época, numa era em que queremos enviar dinheiro pela internet para comprar algo, queremos enviá-lo para todo mundo, queremos enviá-lo para todos os tipos de áreas. A abstração necessária em comparação com o dinheiro, mercadoria, é tão grande. Então, acho que os governos tiveram muito mais oportunidades de arbitragem. Podemos imaginar, por exemplo, qual seria o ideal platônico do dinheiro? Seria algo como se pudéssemos apenas transmitir ouro mentalmente um para o outro, por exemplo. E se isso é apenas algo que sempre poderíamos fazer, seria muito difícil para os governos entrarem lá e dizerem, não, parem, aqui estão essas coisas de papel que você vai negociar e vai usar isso como dinheiro. Será difícil apresentar isso. Em vez disso, a forma como as moedas fiduciárias são introduzidas é basicamente tentando inicialmente resolver um problema que é a portabilidade do ouro, a autenticação e outros desafios. Então, com o passar do tempo, as pessoas são surpreendidas e isso se repete. Pois enquanto tentam solucionar um problema, os incentivos se alinham e bagunçam tudo. Se a situação se agrava, ocorre uma espécie de reinício, uma descentralização, mas então o ciclo se repete.
Principalmente nos países em desenvolvimento, um dos desafios é a dificuldade em distinguir as instituições, o que é complicado. Basicamente, o poder se une e então alguém com todo o poder tem que concordar em abrir mão de parte dele. Portanto, criar coisas como um judiciário independente ou um banco central independente é realmente muito difícil de fazer. E em muitos países isso simplesmente não acontece. E assim, temos um governo muito unido e o governo pode simplesmente demitir o chefe do Banco Central sempre que quiser. O presidente pode simplesmente se livrar dele. E por causa disso, você tem um sistema muito centralizado que tende a decair mais rapidamente do que aquele que tem mais graus de freios e contrapesos. O poder corrompe e ter a capacidade de controlar a contabilidade de poupança de todos é uma forma bastante extrema de poder quando o mundo inteiro funciona assim. Muitas pessoas dizem que gostaria que voltássemos para outro sistema, mas quando vemos algo acontecer literalmente em todo lado, temos de reconhecer que os incentivos para que o sistema seja assim são muito fortes. Não há nenhum país atípico que não faça isso. E por causa disso, acho que apenas com outras tecnologias isso será uma possibilidade, nem mesmo uma certeza. E esse é o desafio daqui para frente, é que acho que as pessoas merecem dinheiro melhor. Acho que se o dinheiro é um bem de mercado, é algo que deveria ter concorrência. Da mesma forma que as pessoas deveriam poder escolher que dinheiro usar. Na era atual, se um Estado-nação domina as fronteiras, ele gerencia tanto as físicas como portos de entrada, limitando a quantidade de dinheiro ou ouro que pode ser transportada por um aeroporto, quanto as financeiras, controlando transferências internacionais de dinheiro pelo seu banco. Assim, possuem domínio completo sobre transações de entrada e saída, apesar de algum contrabando menor e coisas assim que podem passar. Mas basicamente eles têm um controle muito rígido nas fronteiras. E algumas das tecnologias recentes começam a quebrar esses silos monetários. Então, Bitcoin, stablecoins, basicamente significam uma moeda descentralizada, uma moeda centralizada, mas em outra jurisdição, como, digamos, uma stablecoin lastreada em ouro na Suíça ou uma stablecoin lastreada em dólar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Esses são agora esses centros centralizados que podem ser enviados ponto a ponto. Então, é possível enviar com código QR, por videochamada, e-mail ou DM. O dinheiro pode agora evitar verificações de fronteira, permitindo competir mais globalmente, como antes. Isso ecoa Hayek, dizendo que deve-se introduzir algo quase imparável. E até agora, a melhor resposta que vi para isso é o Bitcoin. Porque se a China tiver problemas para proibir algo, é algo poderoso. Portanto, a China proibiu a mineração de Bitcoin e Bitcoin várias vezes. Ainda é a segunda maior jurisdição mineira do mundo, embora seja menos do que costumava ser. As pessoas lá ainda usam Bitcoin. É poderoso. E o exemplo que dou é que em 2021, quando a China proibiu a mineração mais agressivamente, foi bem cedida no sentido de que metade da rede Bitcoin ficou offline no decorrer de 1 ou 2 semanas. E se ocorresse com outra rede, como a Amazon e seus servidores, e fosse dito, ok, é necessário desconectar todos os servidores e transferi-los internacionalmente, ou com a Microsoft, pode-se imaginar a paralisação em seus serviços por meses, talvez mais de 1 ano. Já o Bitcoin apenas reduziu a velocidade. Assim, o tempo médio para um novo bloco subiu de 10 para 18 minutos. E então, o ajuste automático de dificuldade entrou em ação em 1 ou 2 semanas e aumentou para 10 minutos novamente. E então, como um enxame que foi interrompido, essas plataformas de mineração simplesmente gravitaram ao redor do mundo para outras jurisdições. Alguns deles foram para o Cazaquistão por um período de tempo e depois para a Rússia. Alguns deles foram direto para a América do Norte. Então o Canadá e os Estados Unidos aumentaram sua taxa de hash. Agora estamos vendo a África ganhar um pouco de participação com empresas como a Gridless. Então, tudo que realmente fizeram foi tornar a rede mais descentralizada. Então, ironicamente, parte dessa mineração emergiu novamente na China. Basicamente, ainda há algo em torno de 1/5 da rede saindo da China, mesmo que eles tenham tentado bani-lo. E até agora, eu diria, a alternativa mais poderosa para algumas das grandes moedas
Pois é, temos aqui Lynn Allen a lembrar-nos que, apesar dos atuais desafios nas economias globais, ainda há esperança. À medida que as nossas tecnologias evoluem, a descentralização é um sonho que lentamente se torna realidade através do Bitcoin. Para Lynn, o Bitcoin é mais do que apenas um ativo digital. Representa uma enorme mudança de paradigma no sentido dos investidores em todo o mundo e no sistema financeiro global. Com a sua natureza descentralizada, resistência à censura e a capacidade de facilitar moedas financiarizadas ponto a ponto, cujo valor historicamente tem vindo a diminuir, na verdade, com as incríveis qualidades do Bitcoin, levará apenas um curto espaço de tempo antes da enorme ascensão global deste ativo revolucionário. Antes de prosseguirmos, um lembrete rápido para aqueles que desejam se manter atualizados do mundo acelerado da cripto no Bitcoin. Não se esqueça de esmagar o botão de curtir e subscrever o canal para ser avisado de todos os vídeos que nós colocamos aqui diariamente. E por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. Até ao próximo. Até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.